Vamos mergulhar hoje numa análise do chamado método protagonista. E olha, já adianto, isso aqui se apresenta menos como um guia de autoajuda e mais como um ultimato. É um chamado bem direto para assumir o controle da própria vida. Bora entender que chamada é essa? A coisa toda já começa com essa frase. Sem rodeios. O seu tempo acabou. O tempo da mentira. Isso já dá o tom de urgência de todo o material. A mensagem é bem clara. O tempo para viver de desculpas, de mentiras que a gente conta para si mesmo, acabou. É um ponto final. Certo, mas qual é exatamente o problema que esse método se propõe a resolver? O material chama de a crise do figurante. Sabe, aquela sensação de ser um mero espectador da própria história. Mas o que seria ser um figurante? Segundo essa visão, é basicamente viver de forma reativa. É ser como uma folha ao vento, sabe? Deixando que as circunstâncias decidam o destino, em vez de ser a força que escreve o roteiro. E o custo dessa passividade? Bom, é altíssimo. O material é bem direto nisso. Ser um figurante significa pagar com a moeda mais valiosa que existe, o nosso tempo. No fim das contas, é uma vida de potencial desperdiçado, que leva a uma conta bem alta de arrependimento. Agora, a gente chega no coração do método, o contraste total entre duas formas de pensar. De um lado, o figurante, do outro, o protagonista. Vamos dar uma olhada nas principais diferenças entre eles. A primeira grande diferença é a agência, a capacidade de agir. Enquanto o figurante fica esperando o cenário perfeito, o protagonista vai lá e faz acontecer. É a diferença gritante entre reagir ao que a vida joga para cima e, de fato, criar a própria realidade. Um é passageiro, o outro é o piloto. A segunda diferença está na fonte da identidade. O figurante vive buscando aprovação, a vida dele é pautada pela opinião dos outros. Já o protagonista, não. Ele se guia por um código de valores interno com foco no impacto que quer causar, e não na validação que pode receber. E por último, a ambição. O figurante tem aqueles sonhos sussurrados, sabe? Desejos vagos que nunca saem do papel. O protagonista, por outro lado, tem metas concretas, com plano de ataque e prazo para acontecer. A mentalidade muda completamente. Não se trata de apenas viver o dia a dia, mas sim de construir um legado. Tá, mas o que exatamente mantém alguém preso nesse papel de figurante? O método aponta para um ciclo vicioso, quase um mecanismo de autossabotagem que se repete e impede qualquer mudança real. Vamos entender como essa armadilha funciona? Então, o ciclo é esse. Tudo começa com aquela vontade de mudar, o desejo. Mas aí, logo em seguida, vem o medo. E o medo paralisa. Para a gente lidar com essa paralisia, a mente, que é muito esperta, cria a desculpa perfeita. O resultado? Arrependimento. E o pior de tudo é que esse arrependimento drena a energia, fazendo com que o próximo ciclo seja ainda mais difícil de quebrar. Para descrever o efeito devastador desse ciclo, o método usa uma imagem bem forte, uma morte lenta. É como viver a vida em modo stand-by, sabe? Vendo tudo passar, sem nunca de fato ligar o próprio potencial na capacidade máxima. Ok, depois de um diagnóstico tão duro, o método apresenta o que seria a cura. E não se trata de frases de motivação baratas, não. É sobre um sistema prático, que o material chama de engenharia da ação. E essa tal engenharia se baseia em 3 pilares que, segundo o método, são inegociáveis. O primeiro é o roteiro, que é sobre transformar sonhos em projetos e metas. O segundo é o personagem, que é a construção ativa de quem se quer ser. E o terceiro, a direção, para assumir de vez o controle da narrativa. E aqui está, talvez, a ideia central que move todo o sistema. A ação vem antes da motivação, não ao contrário. É a estrutura, a disciplina, que gera o movimento, e não ficar esperando o momento mágico de inspiração cair do céu. O primeiro princípio, então, vira o jogo completamente. A ideia é: pare de esperar pela faísca da motivação. Seja o fósforo. Haja primeiro. A vontade de continuar vai vir como consequência. O movimento é o que gera a emoção. O segundo princípio é bem direto ao ponto. Metas claras matam as desculpas. Pensa bem. Quando se sabe exatamente para onde ir, não sobra muito espaço para justificativa, né? As desculpas só ganham força quando o destino é incerto. E o terceiro princípio é sobre criar uma espécie de blindagem interna. É construir uma identidade tão sólida que a opinião dos outros simplesmente perde o peso. Como diz aqui, a bússola interna é muito mais importante do que qualquer mapa que os outros tentem desenhar para a gente. E tudo isso, no fim, nos leva à conclusão do método.
No final das contas, tudo se resume a uma única escolha. Uma decisão consciente que vai definir todo o roteiro de uma vida. Essa pergunta aqui torna a escolha muito, muito real. A história de vida que está sendo construída vai ser um manual de instruções, inspirando outros a seguir o mesmo caminho? Ou vai ser uma história de advertência, um aviso do que não fazer? Em última análise, a escolha que o manifesto coloca na mesa é esta: ser o criador da própria história ou ser a vítima das circunstâncias. De um lado, o controle, do outro, a eterna reação. E o material termina com essa provocação final, uma pergunta que resume todo o ultimato. Quem vai ser uma daquelas pessoas que constroem ativamente o futuro e quem vai, por pura inércia, acabar virando apenas mais um número na estatística? A escolha, segundo o manifesto, é de cada um.